Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa live sobre marcas irresistíveis, marcas atraentes. Então, retomando por aqui, mais uma vez, né, a constância com esse público que segue a gente. Então, é uma honra estar aqui falando sobre marcas irresistíveis e marcas atraentes. Seja bem-vindo, Franz, seja bem-vinda, Lucy. Então, a gente vai fazer essa live hoje falando sobre esse tema, né? Porque muitas vezes a gente entende que uma marca é muito mais do que um desenho bonito. E é isso que a gente quer falar. O que que torna uma marca irresistível a tal ponto que ela é extremamente atraente e não somente pela estética, mas sim também por todo o contexto de marca. E sobre isso que a gente quer aprofundar aqui. Então, eu vou pedir para vocês que estão aqui online para que compartilhem essa live com empresárias que estejam aí buscando reposicionamento de marca, que queiram crescer o seu negócio e explorar a sua marca no digital para a construção de resultados. Então, bora lá, mandar essa live via direct aqui no Instagram. A gente também vai estar aqui no YouTube, então aqui começando os testes pela primeira vez no YouTube, né, para fazer essa gravação de vídeo. Então, a gente vai revezando aqui as telas para ver como é que a gente vai estar aí fazendo as melhorias no processo também, porque isso é inovação. Então, aqui eu vou agora mandar o convite dessa live para mais pessoas participarem aqui conosco. Então, vou fazer o convite aqui para o público ir assistindo a gente, trazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, os seus desafios, para que a gente justamente possa ir avançando nesse desafio, que é trabalhar nossa comunicação online. Então, gente, estou aqui, ó, convidando, ó, vou convidar até a Anitta aqui para participar. Né, de alguma forma, andei conversando com a Anitta aqui, né, nas conversas. Então, gente, sejam muito bem-vindos. É uma honra estar retomando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Westphal. Eu sou designer há mais de 23 anos e trabalho com inovação, design, marketing digital e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa jornada sobre comunicação digital e também posicionamento de marca na internet. Eu trabalho como professora, como designer, sou mestra em design estratégico, já trabalhei com projetos de inovação, na indústria e também na área de serviços, e ultimamente, né, a gente tem sido impulsionado pelos clientes, né, e também pelo mercado a cada vez mais estar explorando o posicionamento de marca na internet. E a gente identifica que muitos dos clientes têm muita dificuldade de desdobrar essa marca. Só que antes da gente começar a pensar em desdobrar uma marca, começar a trabalhar com ela na internet, a gente precisa criar uma base sólida para que isso aconteça. Então, para que a gente possa ter construir essa base sólida, a gente precisa olhar para alguns aspectos, algumas características que são bem importantes, né, para criar uma marca irresistível. Então, para a gente poder ter uma marca irresistível, a gente precisa investir no quê? Nos diferenciais desse negócio, nos diferenciais dessa comunicação. E aí, para entender esses diferenciais, a gente precisa começar do começo, como eu digo, né? Qual é o propósito dessa marca? Para que essa marca, qual é o impacto que ela vai trazer no mundo numa visão de curto, médio e longo prazo? Onde essa marca ela quer se projetar? Em qual mercado? Em qual nicho? Qual é o desafio que ela tem? Porque não é só uma venda de produto ou serviço, é uma troca, é um relacionamento, é uma entrega de qualidade e de valor. Então, para começar a pensar o desenvolvimento de uma marca irresistível, é importante pensar no aspecto da diferenciação. E quando eu falo na questão do aspecto da diferenciação, eu não estou falando apenas do design, só pela estética, eu estou falando do design desde a questão do propósito da marca,
que vai estar impactando o quê? Na criação de um nome exclusivo, ou seja, eu não vou criar um nome de um negócio que seja igual a de todo mundo. Primeiro, porque isso vai gerar problema, porque isso vai gerar ruídos na comunicação com o consumidor, com os clientes, com similaridade a outras marcas. Isso vai me dar menos força de diferenciação, então, e também vai me dar problemas no registro da marca, que é fundamental, é o primeiro passo antes de eu querer começar a fazer investimentos no marketing digital. E a gente pega casos aqui todos os dias, marcas com décadas de história e que não tem um registro da marca. E o que acontece quando a gente vai começar uma jornada digital? Essa marca, ela pode até ser muito histórica, né, ter toda uma caminhada construída, mas se ela não cuidou desse detalhe, no começo da sua jornada, da sua caminhada empreendedora, ela vai precisar revisar isso e voltar alguns passos para trás. E isso muitas vezes mexe muito com as emoções, com a gestão, com a reinvenção do negócio. E naqueles casos que a gente precisa mudar o nome de toda uma identidade de todo um negócio com mais de décadas, né, com mais de uma década, a gente está mexendo com a história das pessoas. Então, uma responsabilidade muito grande de fazer essa mudança, porque um passo importante, né, um passo jurídico não foi dado, né? Então, o registro da marca, ele é fundamental para proteger um nome, mas também a identidade. Aqui, quando a gente cria uma marca, ela não é para ser mais uma marca, é para ser a melhor marca naquele segmento, naquele nicho, naquele espaço local ou regional ou nacional ou internacional. Então é por isso que a gente, antes de iniciar um trabalho de uma comunicação digital, a gente verifica toda essa etapa anterior sobre a questão do posicionamento de uma marca, de uma identidade. Então a primeira coisa que a gente avalia, então, é o nome, né? Se esse nome ele tem registro de marca, e aí a gente já faz o quê? Se essa marca só tem o registro do nome, a gente avalia também se ela tem uma identidade que está alinhada com a representação da sua imagem hoje. Então, a maioria dos clientes que chegam para nós, eles chegam com a seguinte questão: a imagem que eu tenho hoje, ela não me representa mais, não é mais a minha identidade, ela serviu para eu chegar até aqui, mas daqui para frente ela não cabe mais e eu preciso me reinventar, eu tenho necessidade de mudar, de atualizar, de ser diferente, de me posicionar com toda essa bagagem que foi construída anteriormente. Então, neste momento, a gente avalia se a gente vai manter algum elemento dessa identidade que precisa ser evoluída, ou se a gente vai criar uma nova história, um novo capítulo. E aí é onde a gente avalia para onde vai o futuro dessa marca. Então, quando a gente verifica que um desenvolvimento de uma nova identidade visual é mais do que um mero desenho bonito, é sobre isso, é sobre estratégia de negócio, é sobre sonhos empreendedores, de onde eu quero chegar, de onde eu posso chegar e de onde eu nunca até sonhei ou imaginei chegar. E aí a gente faz toda essa provocação, porque, gente, a gente verifica todos os dias pessoas com muita autoridade, com muita bagagem, com tudo para ampliar o crescimento e que muitas vezes não enxergam o ouro que tem dentro do próprio negócio. E o nosso trabalho através de uma metodologia para trazer à tona essa marca irresistível e tornar ela atraente aos olhos dos clientes dessas empresas é algo que nos dá muita alegria, muito prazer. Então, é um desafio muito gostoso fazer todo esse trabalho de levantamento de essência, de propósito, de visão, de curto, médio, longo prazo com os empreendedores e depois viabilizar isso dentro de uma jornada de comunicação digital. Então, entender quem é o perfil desse cliente ideal é fundamental para que a gente possa gerar essas conexões e que para essas pessoas, essa marca seja irresistível. Então, aí a gente tem um outro ponto, né, que muitas vezes pode acontecer um atrito também. A marca irresistível não vai ser para o designer, né, vai ser para o cliente do nosso cliente. Então,
entender quem é o perfil, os comportamentos, os hábitos desse cliente que a gente está atendendo, né, dessa empresa, desse negócio, de olhar para a jornada de experiências, faz com que a gente deixe a jornada de comunicação digital muito mais humanizada. Por quê? Porque antes da gente colocar a tecnologia, a gente olha para as pessoas, a gente se conecta com as pessoas. E é por isso que o nosso trabalho de desenvolvimento de marcas exclusivas tem esse posicionamento. Por quê? Porque a gente tem todo esse cuidado com o registro na marca, né, em relação ao nome e à identidade. E aí, falando sobre a questão da identidade, a gente, né, para trazer esse visualmente atraente como estratégia de negócio, é onde a gente traz os elementos da pesquisa com os usuários, que são os perfis dos clientes ideais, porque a gente tem um monte de perfil de cliente ideal, não ideal, que a gente acaba não tendo clareza e muitas vezes impedindo o crescimento do negócio, porque a gente diz sim para todo mundo ou quer atender todo mundo. E compreender isso também faz parte do processo de criação da persona, do público-alvo, dos padrões que se repetem dos nossos melhores clientes e também aqueles que não são tão bons clientes assim. É importante a gente ter esse mapeamento. Um outro ponto para a gente criar uma marca irresistível e muito atraente é a gente olhar para a concorrência e fazer o exercício de entender qual é o posicionamento do meu concorrente também. Pode ser que vocês encontrem, né, que o concorrente ele não tem um posicionamento definido e claro, e isso também pode ser vantajoso no momento que vocês verificam que tem um espaço para vocês atuarem. Por exemplo, quando eu comecei o movimento da Pro Design no digital, eu identifiquei algo que a questão de treinamento do design na área estratégica conectada com marketing digital, são poucas empresas e raras que estão fazendo essa conexão. E aqui é onde a gente coloca a nossa bandeira do nosso posicionamento. Tanto que a gente criou um projeto que se chama Marcas Digitais. Para quê? Para unir o design, o melhor que a gente já tem nessa jornada de 23 anos sobre design, inovação e tecnologia para conectar com o marketing digital, que é uma necessidade muito grande de mercado. E aí a gente encontra nosso espaço para ir explorando, e a gente não vai trabalhar esse posicionamento somente em um ano. É agora, na próxima jornada aí de 5 anos, para a gente evoluir ainda mais na parte de metodologia. Por isso que a gente está aí nas melhores mentorias do Brasil para construir, para provocar a gente a ir para esses espaços. Então, olhar para os concorrentes e fazer esse exercício do posicionamento vai fazer com que a gente aprenda aquilo que o concorrente está fazendo super bem e aquilo que ele está deixando uma lacuna é onde a gente pode verificar no nosso negócio se é onde há uma fortaleza e explorar isso dentro da comunicação. Então, aqui a gente tem mais um exemplo do design de uma marca que extrapola o desenho bonito. É claro que visualmente a gente também pode e deve ser a estratégia, né? Trazendo, através da representação das cores, da própria tipografia, do estilo de comunicação, todos os elementos para materializar uma comunicação não verbal que é muito impactante, muito mais impactante do que a própria comunicação verbal. Eu mesma estou aqui, ó, conversando com vocês, ó, estou trabalhando a harmonia do cabelo com batom, com a roupa. Por quê? E esse conjunto numa linguagem de empatia. Para quê? Para aproximar mais das pessoas que estão aqui assistindo essa live comigo. E olha só, cada vez mais essa audiência está aumentando. Então, se vocês têm perguntas, gente, compartilha aqui comigo que eu vou adorar, vou ter o maior prazer de responder vocês. Então, o tema da nossa live de hoje é marcas irresistíveis e marcas atraentes. E como é que a gente faz isso como estratégia de negócio para se diferenciar e ir muito além de um desenho bonito, né? Porque design é estratégia de negócio, gente, é muito mais do que desenho. E isso é algo muito recente. Se vocês me perguntarem, Pri, há quanto tempo tu conhece essa perspectiva do design? Há mais ou menos 10 anos, exatamente 10 anos, gente. 2012 comecei essa jornada e agora vamos fazer 11 anos, mas é algo muito novo no Brasil. No mundo, o design estratégico, se a gente for para
a Inglaterra, para a Itália, isso é mais comum, né? Mas são outras realidades, são países extremamente desenvolvidos na área do design. Agora saiu da Europa, dos Estados Unidos, né, das grandes metrópoles, a gente não tem esse reconhecimento. Eu tenho muito orgulho de ver, né, o desenvolvimento do design nos últimos 20 anos, venho da mídia impressa e vejo o quanto a nossa área tem se valorizado. E é por isso que no marketing digital a gente tem tantas possibilidades de aplicar toda essa inteligência dessas metodologias de estratégias de diferenciação através das metodologias de design para trabalhar a criação de uma marca atraente. E que esse discurso seja algo que realmente traduza a identidade do negócio. Se tem uma das coisas que a gente trabalha para tornar essa marca irresistível, atraente, é que ela represente a identidade daquela equipe, daquele empreendedor ou daqueles empreendedores, com que eles tenham uma alegria, uma satisfação, um prazer de se sentirem representados. Porque é isso que vai conectar também com o perfil do cliente deles. Então, quando a gente tem essa clareza do perfil do cliente ideal, a gente sabe o que vai estar conectando, os elementos de conexão. Por quê? Essas coisas a gente vai estar propondo enquanto discurso de marca, isso vai estar nos posts das redes sociais, vai estar essa mesma comunicação no site e também lá no atendimento, se for um negócio físico, vai estar nas reuniões, vai estar no dia a dia, dependendo do negócio, vai estar nas relações presenciais e nas relações da própria equipe do negócio. Agora, o que não dá, né, que é aí que gera toda a distorção. O discurso é um na internet e no presencial não tem nada a ver, né? E quando a gente fala em atendimento humanizado, um atendimento próximo ao cliente, o melhor atendimento, isso tem que ser comprovado na prática. E se eu tenho elementos, essas características dentro do negócio, eu tenho que trazer isso para a comunicação. Então, eu digo que o nosso trabalho, enquanto metodologia de posicionamento de marca, é trazer o melhor de cada negócio. Ah, Priscila, e o que não está bom? Bom, o que não está bom, a gente vai olhar para a experiência de marca, ou seja, para a jornada, para o passo a passo, desde antes de começar esse atendimento até o final, até o pós-compra. E, gente, pasmem, a maioria não faz. Pesquisa de satisfação do cliente, que é algo básico. Não tem estratégias de pós-venda, não faz follow-up, não faz um atendimento depois da venda realizada. E nessa entrada e saída do cliente, existem muitas possibilidades. Por exemplo, na entrada a gente fala muito de anúncios online, de tráfego pago, de anúncios de Google, de Facebook e tantas outras mídias que a gente pode explorar com um anúncio pago. Mas de nada vai adiantar se eu não tenho um alinhamento da minha experiência do cliente. Por quê? Porque a gente pode estar rasgando dinheiro por não estar tendo o processo alinhado para aquilo gerar resultado. E aí, o que a gente escuta? Marketing não dá resultado. Só que é um movimento da gente divulgar para o mundo que a empresa existe e de ir alinhando os processos e crescendo com ele. Esse é o preço da jornada, esse é o preço do marketing que funciona, só que ele é um trabalho mais colaborativo. E aí é onde a gente precisa olhar para dentro e verificar onde são as falhas do processo e enxergar eles não como erros, né, para achar culpados, mas para olhar para eles e enxergar o que a gente pode fazer para melhorar e não passar aquele perrengue de novo. Como é que eu elimino esse ruído? O que eu preciso fazer? Eu posso colocar uma tecnologia? Eu posso realinhar isso com a minha equipe? Eu posso trazer para uma reunião de brainstorming? Adoro. Equipe de vendas e marketing fazendo reuniões integradas para construir ideias juntos e melhorarem processos juntos também. Por quê? Porque ali a gente cola e vira um time, vira uma equipe, todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo direcionamento. Ah, Priscila, a gente está falando sobre marca irresistível ainda? Sim, porque é nessa construção, né, nesse desdobramento que vai além do mero desenho bonito, que eu começo a trabalhar a cultura de marca. Então, quais são os valores dessa marca?
O que ela quer transmitir? Qual é o sonho? Porque o sonho tem que se tornar realidade, tem que ter o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Então, essa construção de uma cultura de marca, o marketing vai ajudar a divulgar, mas quem vai fazer isso se tornar realidade na prática são as pessoas. Então, é por isso que é importante traduzir aquela cultura. Pode ser que tenham alinhamentos no meio do processo, isso faz parte da jornada, faz parte do crescimento, né? Se a gente olhar quem nós éramos há 5 anos atrás e quem éramos há 1 ano, meu Deus, se eu falar com a minha equipe aqui da Free Design, que está presente, né? A cada 6 meses a gente faz um sprint de evolução e a gente cresce muito. E a gente tem crescido muito, por quê? Porque a gente tem um posicionamento de marca e a gente tem um sonho, a gente tem um caminho para onde a gente está se direcionando. A gente sabe todas as respostas dessa caminhada? Não, mas a gente tem algumas diretrizes. E também a gente tem alguns planos de contingência, a gente vai fazendo esse acompanhamento. E aí é muito importante o quê? Para essa marca se tornando irresistível, é preciso ir trabalhando essa cultura e expondo essa marca, e trabalhando essa marca no meu relacionamento, no meu cotidiano. E aí, a questão da jornada digital, quando a gente começa a explorar isso nos canais, a gente tem como base todo um material de posicionamento de marca para auxiliar nessa construção. Por quê? Porque ela vai se desdobrar em site, vai se desdobrar em materiais como propostas, como contrato, como redes sociais, né? Instagram, Facebook, Google. Google é o meu negócio, que agora é perfil da empresa, né? No Google. E essas coisas precisam estar alinhadas para então a gente começar a pisar no acelerador com os anúncios online e contar para todo mundo o que a gente está fazendo. E aí, claro, né? Se a gente for falar de um ótimo design, né, para uma marca, a gente não pode deixar de falar da parte técnica também, né? Então, por exemplo, uma marca bem construída, a gente sempre vai conseguir enxergar, né, as formas visuais dela em diferentes cores, e essa marca não pode mudar. Então, aí a prova real das marcas é: mude as cores da marca e verifique se o desenho não vai estar mudando. Gente, o que tem de marca que não foi feita para ser legível é incrível. Então, assim, a marca ela tem que ter essa versatilidade de diferentes posicionamentos na vertical, na horizontal. Não é uma coisa travada. A gente tem diretrizes de como a gente pode estar usando. E é por isso que é importante ter um bom design por trás do desenvolvimento da marca. Porque daí, quando precisar aplicar num site, na rede social, no avatar, no WhatsApp, né, no Google, ou no canal que for, ou imprimir, essa marca ela vai ter a mesma forma, a mesma pregnância da forma que a gente chama, ou seja, a gente pode mudar os canais, variar essas cores, mas é pela repetição daquela forma as pessoas identificam quem ela é. E muitas vezes o cliente que criou uma nova marca, ele volta para o ponto zero disso, e ele precisa reconstruir uma nova comunicação. Então, aquilo que eu estava falando antes, né, do cliente que tem décadas no mercado e que não protegeu a sua identidade e precisa repensar tudo do zero, às vezes pode ser um processo doloroso. Agora, também pode ser um processo muito prazeroso quando aquela identidade já não condiz com o negócio e ela precisa inovar, precisa ir adiante, precisa mudar radicalmente ou não também. A gente pode fazer um redesign, mantendo elementos essenciais daquela identidade original. Então, a gente precisa muito avaliar caso a caso, né? Mas o que é importante é sempre registrar a marca, independente do tamanho do negócio, né? É o passo 1, a gente sempre orienta, principalmente quando a gente cria um nome que a gente sabe que não tem no mercado. A gente, aqui na ProDesign, a gente cria nomes de negócios também. E ele também tem que traduzir a identidade desse empreendimento, tem que ser algo fácil de falar, tem que ser algo fácil de colocar nas redes sociais, de criar domínio, de colocar num cartão de visitas, de colocar numa folha timbrada, numa pasta, nos materiais em gerais, tem que ser fácil, né, de ser pronunciado em diferentes locais, né? Pense que uma marca internacional eu tenho que pensar na sonoridade em outros idiomas, então se torna muito mais complexo.
Então, pensar nisso com cuidado é fundamental. E aí, se eu tenho um nome numa marca com décadas de presença no mercado e eu não tomei esse cuidado, o que que acontece? Eu coloco todo um patrimônio em transformação, né? Eu não digo em risco, por quê? Porque a gente pode reconstruir uma história, mas isso vai mexer no emocional de alguns clientes, né? A gente acompanha aqui, e que muitas vezes pode ser um processo de desapego bastante intenso e doloroso. Então, evitar isso, né? E fazer o registro da marca, fazer um bom trabalho de posicionamento estratégico e depois a gente pisar no acelerador com a parte de marketing digital como um desdobramento dessa comunicação. Vocês que estão aqui comigo online, se vocês tiverem dúvidas e perguntas, fiquem muito à vontade, para que eu possa contribuir também aqui, né, com a realidade dos negócios de vocês. Gosto muito aí quando a gente tem uma audiência incrível como a gente está tendo hoje, assim, né? Logo nessa retomada, primeiro dia aí de uma série de lives que a gente vai fazer. Então, retomando aqui, né, a questão de marcas digitais, marcas atraentes. Uma marca atraente é muito mais do que um desenho bonito, mas esse desenho precisa ser atrativo e funcional, como a gente falou, né, em relação a cores, a tipografia, a reprodução e também a exposição dessa marca. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Estou aqui para responder as perguntas de vocês também. Além disso, quando uma das coisas que a gente fez aqui internamente, né, até a Jéssica que está aqui junto comigo, que faz parte da equipe da Prio, a gente sempre desenvolveu manuais de identidade visual das marcas com as diretrizes, né, do que fazer e do que não fazer da marca também. Por quê? Porque é muito importante, né, depois de construir a marca, todo esse posicionamento, saber como usá-la. E tecnicamente, né? Como eu posso aplicar, como eu não devo aplicar essa marca. E hoje até a gente teve um caso bem interessante, né? Muitas vezes outros profissionais que também mexem nos softwares podem destruir a sua marca em um segundo depois de todo o investimento que foi feito para fazer uma marca adequada, com estratégia, né? Com um design, e aí isso pode acabar em um segundo. Então, para evitar esse tipo de questões, a gente faz o quê? A gente diz como usar e como não usar essa identidade. Mas a gente foi além neste ano, né? E a Jéssica contribuiu muito para isso, que é um manual de marca digital. Como trabalhar a comunicação digital, mantendo um padrão sem ser aquela coisa travada, sabe? E ficou sensacional. A gente fez para todos os clientes Prio. Então, todos os clientes que a gente tem trabalhado, rede social, site e toda essa parte de comunicação digital, a gente tem construído isso organizando por linhas editoriais, que tem um outro assunto, né, mais sobre marketing digital e rede social, mas que ficou incrível, porque isso padroniza, direciona o cliente, mantém uma identidade, mas ao mesmo tempo a gente não é repetitivo naquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes as pessoas, né, podem ter receio de ter um padrão pelo excesso de repetição, mas aqui a gente conseguiu montar um manual de comunicação digital a partir, né, com todo esse posicionamento da marca digital, para que a gente justamente siga as principais diretrizes, tenha um direcionamento, e isso foi uma grande melhoria de processo, que inclusive brilha os olhos dos clientes quando eles veem esse material. Então, a gente tem feito esse material para trabalhar no ano, com aqueles clientes que são fixos para o ano todo. Então, todo começo de ano, a gente tem um manual de identidade visual digital e que ficou incrível. E isso só foi possível ser construído porque a gente evoluiu no processo, né? Como eu disse, a gente está sempre nas melhores mentorias, a gente está sempre inquieto, buscando a inovação dos nossos próprios processos. Então, não adianta a gente querer só inovar no cliente e não inovar no nosso próprio negócio. Então, esse processo de ir analisando a marca e o processo de melhoria para fazer uma entrega mais qualificada de alto valor é o trabalho que a gente acaba desenvolvendo e que faz a diferença. Sabe aquele ponto que eu ficou lá no começo para quem estava junto comigo sobre a diferenciação, que design é diferenciação, que é estratégia de competitividade? Esse é mais um dos pontos
que a gente desenvolve que fazem uma entrega muito mais qualificada e que gera um valor para o cliente e que gera todo esse relacionamento mais próximo que faz assim, puxa, valeu a pena investir no meu branding, né? Muita gente gosta de usar esse nome, a gente fala sobre posicionamento de marca, né? De ocupar o teu espaço de diferenciação, de ocupar o espaço no mercado onde há oportunidade de se destacar e fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Então, aqui a Jéssica trouxe, né? O manual de identidade digital, ele otimiza e potencializa, exatamente. Ele otimiza processo, porque na questão da equipe a gente consegue trabalhar com mais pessoas mantendo aquela unidade visual que para o cliente e para o cliente do nosso cliente consegue manter o mesmo tom, a mesma linguagem, o mesmo design, porque o que a gente mais identifica, né, pessoal? Site numa identidade, rede social no outro, WhatsApp no outro, e aí é tudo uma bagunça. Então, design estratégico de marca também é organização. Então, o nível de organização, alguns colegas estão aqui também de mentoria, reconhecem que a nossa forma até de falar e de interagir, né, com as pessoas, com outros profissionais do mercado, a gente hoje chega num nível de organização dos próprios arquivos que alguns clientes têm acesso a essas pastas de marca, né? Porque a gente já deixa ali para otimizar o processo, já manda o link, precisa de tal coisa, por mais que ele tenha acesso à pasta dele, a entrega do projeto, toda oficializada, tudo bonito, acontece de aparecer no WhatsApp, precisa de tal arquivo, a gente vai ali na pasta exata, pela forma como a gente organiza e manda aquele link, não demora nem 30 segundos. Então, toda essa padronização de processo facilita também a nossa comunicação com o cliente. E isso também dá segurança para ele que se ele precisa, né, achar os documentos, os arquivos da marca, não tá aquela bagunça, né, gente? Porque dependendo do padrão de organização de cada um, às vezes não sabe como está organizados os seus materiais, ou pior, né, quem é de marketing digital que está aqui comigo, o cliente não tem acesso às suas próprias contas, às suas próprias propriedades digitais. E aí isso é muito, muito grave. Então, né, se a gente pensar em marcas irresistíveis e marcas atraentes, um cuidado também, além da proteção do registro da marca, é de cuidar dos seus ativos digitais, ou seja, seus logins, suas senhas, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, e tudo mais. Então, gente, por favor, não subestimem essa etapa burocrática. Eu sei que alguns acabam fugindo disso, mas é fundamental porque, assim como a gente tem todo um cuidado sobre o nome da marca, isso também vai impactar na busca do domínio do usuário. E aí não dá para correr o risco de perder o usuário, não dá para correr o risco de perder domínio, porque não renovou, né, o domínio lá na conta de hospedagem de domínios e né, hospedagem de sites, não dá para a gente correr o risco. Essa organização ela é importante. E depois de um tempo, né, para quem não sabe, se não for salvo, né, se não for renovado ali o domínio do site, ele fica disponível para todo mundo, para quem quiser comprar. Esses dias eu peguei um cliente que, né, ele se diz que não é digital e foi muito engraçado, porque ele comprou e no outro dia disse: Pri, eu não sei onde alguém comprou o domínio que eu ia comprar. Então, assim, às vezes pode parecer algo que é burocrático, mas é algo que dá para resolver, dá para simplificar, só não dá para perder o prazo das informações ali de renovação, de domínio, não dá para perder senha de um acesso de uma conta, porque isso começa a dificultar o crescimento da marca, né? Então, quando for compartilhar, compartilhe os acessos sempre que possível para o e-mail das pessoas, né? Que faça aquele compartilhamento de conta e não passar senha, né? Sempre que possível evitar compartilhar senha e anota a senha em algum lugar, né? Nem que seja num cofre digital, num caderno. Tem que cuidar das questões de LGPD, de lei de proteção de dados e também de segurança de informação, mas é importante ter esse cuidado na parte burocrática, porque muitas vezes a gente pode ter um nome de uma marca incrível e tem que estar
desdobrando em algumas estratégias, porque essa parte também foi deixada de lado. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, alguma crítica, alguma sugestão, compartilhe aqui comigo. Esses pontos que eu compartilhei aqui com vocês, né, do registro da marca, de um design de uma marca sem estratégia, desse descuidado com login, senha, domínios, hospedagens, né, de site e de rede social, elas acontecem com muita frequência. Quando a gente fala de contas de anúncio de Facebook, de Google Ads, de Google Analytics, aí a história aumenta essa intensidade aí na questão da organização, porque isso muitas vezes não é do cotidiano do cliente. E aí também é fundamental ter uma relação de parceria, de confiança e de transparência para cuidar da sua marca, porque afinal de contas, a marca é o maior patrimônio de um negócio. Então, o principal ativo e intangível, né, é a marca do negócio. E que essa reputação é o que vai ser o legado que essa marca vai construir. Se ela precisa mudar o nome após décadas porque não teve o registro de marca, ou porque aquele nome, aquela identidade não condiz mais com o momento atual, a gente repensa, a gente reconstrói. Mas tem um tempo de desenvolvimento dessa nova identidade. Então, é bem importante a gente ter essas coisas organizadas, sendo projetadas, até porque uma marca com um plano de ação para crescimento, olhando para objetivo, para meta, para foco, para resultados, é aonde a gente vai construindo degrau por degrau aquele sonho de curto, médio e longo prazo, né? Essa soma de pequenas ações ao longo do ano que vão fazer a diferença. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês construíram nesse primeiro semestre? Quais foram as ações que deram certo, os resultados que deram certo? E o que é aquilo que foi deixado de lado, que poderia ter crescido e feito a diferença se eu tivesse feito? Para que a gente possa olhar para o segundo semestre e analisar o que eu preciso fazer para a minha marca crescer. Eu estou no caminho de crescimento do meu sonho, do meu objetivo final? Nós, por exemplo, né, na Prio, a gente entregou um projeto muito grande em 90 dias. A gente vai partir para a comemoração. A gente já fez uma comemoração online, agora a gente vai se organizar para fazer uma comemoração presencial. Por quê? Porque a gente fez muitos desafios ali, a gente cresceu muito como grupo. E agora, aqui hoje, também marca o começo de uma nova jornada para a construção dos nossos próprios resultados do segundo semestre. Então, eu pergunto para vocês, o que foi sucesso nesse primeiro semestre, né? Já que estamos acabando maio e junho está aí e já foi o primeiro semestre. E o que a gente vai fazer no segundo para acelerar os nossos resultados? Qual vai ser a análise crítica? Qual é o saldo que a gente quer construir até dezembro de 2023? Como é que a gente quer estar lá na plenitude em dezembro, perto de Natal, pensando assim, caramba, o que foi que eu fiz nesse ano para o crescimento do meu negócio, para o fortalecimento da minha marca, com toda a autoridade, todo o diferencial, e o quanto o design estratégico na minha marca me auxiliou a ter clareza desse processo. Então, aqui, ó, a Paula trouxe algumas coisas, né? Falou tudo, essa soma faz toda a diferença. O mundo hoje é digital, o Mauro trouxe algumas ações e objetivos te dá o resultado, e é isso mesmo. A Paula também, tenha sempre metas à frente, exatamente. Tem que ter objetivo, meta e plano de ação. Para quê? Para a gente ir acompanhando, opa, isso deu certo. Vamos fazer mais disso e vamos ver se esse resultado ele se replica. Vamos pegar os aprendizados disso que deu certo e colocar o nosso tempero, um tempero extra para não parar de testar muito. E aquilo que a gente considerou que deu errado, que a gente tenha os óculos, né, a lente do que eu aprendo com isso. Mesmo que seja o perrengue mais dolorido de todos. Se a gente colocar as lentes do aprendizado,
a gente pode potencializar muito, principalmente esse posicionamento de marca. Porque se a gente tem clareza de onde a gente quer chegar e de onde a marca pode chegar, e essa marca ela é construída por pessoas, a comunicação ela só vai ajudar a traduzir, a deixar evidente toda essa essência, todo esse DNA, todo esse diferencial, toda essa competitividade, todo esse atendimento que é feito por pessoas. Então, né, leve a sua marca onde você deseja sem sair do lugar. Ou melhor, né, saindo do lugar para se colocar em movimento e ir para o próximo nível. Só que essas coisas elas não acontecem do dia para a noite, elas são feitas dia a dia. E aí o Padre Capoeira coloca, quais os custos relacionados? Excelente pergunta. Por quê? Para isso, dentro da realidade de cada negócio, se define um percentual para investir em comunicação. E aí eu preciso olhar o quê? Para esse negócio, quais são as prioridades para chegar nesse resultado? Então, como eu falei, primeiro, eu preciso olhar para a minha marca. Minha marca tem registro? Algumas pessoas economizam num registro de marca. E aí o que, que acontece? Alguém vai lá e registra aquele nome, e aí eu preciso investir em todo o material de comunicação, refazer tudo, porque eu não quis registrar minha marca naquele momento, porque ou estava começando, ou era o projeto era muito inovador, era muito novo, queria fazer algo mais pontual para evidenciar, e aí às vezes perde o tempo para registrar, e é porque outra pessoa foi lá e registrou. Então, o primeiro passo, eu diria, construa uma marca com design, olhando para a perspectiva estratégica, que não é só um desenho bonito, como a gente falou aqui, e o segundo ponto faria a questão do registro da marca. Fez isso, fez a base, site. Gente, não se discute. Façam site da empresa de vocês. Por quê? As redes sociais são a casa alugada. A casa própria é o site de vocês. Então, se der tudo errado, né? Facebook se revolta diretamente, Google às vezes pode ter uma instabilidade e essas mídias elas podem sumir ou elas podem dar algum problema e ficar fora do ar. E o teu negócio vai parar porque eles tiveram um problema? Se tu tem todas essas informações armazenadas no teu site, é ele que vai manter a casa em ordem, até porque esses canais eles oscilam, né? E podem ter problemas tecnológicos, como a gente já viu em várias vezes. Desculpa. Estamos com tosse, né? Essa é a questão de inverno, né, gente? Inverno está chegando, começam os alérgicos com tosse e com gripe. Mas a gente segue em frente. Então, ter esse cuidado de olhar o seu site como a sua casa própria, ele é bem importante. E eu não estou dizendo que não tenha que investir e cuidar nas redes sociais, é só um passo a passo. E depois, olhar para o investimento nas redes sociais com a questão de que muito se fala, né, da constância, de anunciar. A gente sabe que tem pessoas que são mais tímidas, outras menos, mas a gente já sabe que muitas pessoas têm uma barreira digital para se expor como a gente tá, como eu estou aqui, ó, hoje vocês estão conversando comigo, estou gostando. Podem ser menos tímidos, até porque eu estou aqui me expondo, e vocês aqui só digitam no chat as perguntas, as interações, e eu adoro quando a gente tem isso, porque é sinal que vocês estão atentos e estão aqui comigo, e que está fazendo sentido esse momento também. Então, trabalhando esses dois pontos de marca, marca registrada e site, aí a gente olha para a rede social. Só que o que acontece na prática aqui? A maioria não olha para isso primeiro, olha primeiro para a rede social, que é anunciar, porque acha que sair colocando lá o dinheirinho no Google Ads, no Facebook Ads, que são as plataformas para dar visibilidade aos conteúdos, automaticamente vai vir vendas. E não é isso, né? Essa experiência de marca, essa jornada de experiência do cliente, ela precisa ser construída. E eu posso ter dois negócios no mesmo segmento, na mesma cidade, os resultados vão ser diferentes. Por quê, meu povo? Porque os negócios, as marcas são feitas por pessoas. Então, se eu não tenho um bom atendimento, um atendimento acolhedor, eu comprometo todos os meus resultados. E é por isso que eu recomendo fazer esse passo a passo. Marca, né? Trabalha bem a questão da tua marca de maneira estratégica, desenvolve isso, protege isso,
para te pisar no acelerador. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer pular etapas, pisa no acelerador, anuncia, e aí identifica que tem um monte de empresas com nome similar ao teu, aí o cliente começa um pouco entra no teu site, um pouco confunde com outra marca, porque tem algo, tem um outro similar na mesma cidade ou num outro estado, e aí começa a bagunça jurídica, porque alguém vai se incomodar com essa história. E a gente tem vários casos aqui, né, de acompanhar de quem não faz o dever de casa. Então, a gente tem esse cuidado. Hoje, os clientes que a gente atende, a gente coloca como pré-requisito, tá com a marca em dia, ou está extremamente ciente que pode dar problema, né? Hoje, todos têm registro de marca e isso nos dá muita tranquilidade, porque a gente não precisa estar se preocupando com isso, que daqui a um pouco pode acontecer de mudar o negócio. Por quê? Porque é muita adrenalina, tá, gente? Para quem a gente já vivenciou casos assim, né? Do tipo, ó, não vou registrar marca, e dos 45 do segundo tempo, olha, vai dar problema aqui se não fizer, e aí conseguir reverter. Mas foi uma sorte absurda. Não contem com a sorte, contem com o dever de casa. E aí a questão dos custos relacionados é ir mapeando esse crescimento, pensando na questão da jornada digital, né? De investir em Facebook, em Google, em rede social, na parte de e-mail marketing, criação de páginas de conversão, tem um monte de coisas. Tem que ir olhando o quê? Para o negócio, né? Para os resultados. Então, definir um percentual para investir, para começar essa jornada. Então, no começo, é investir e para construir esses resultados, e aí depende muito também do que? Da gestão financeira do negócio. Poucas pessoas dizem sobre isso, pouquíssimas, raras, mas é importante a gente ter um marketing projetado, alinhado com a realidade financeira do negócio. Não dá para comprometer a saúde financeira, então tem que ser um valor programado para o ano e baseado nos resultados que vai sendo construídos para que isso seja sustentável. Então, assim, depende muito do faturamento do negócio. Tem negócios que vão estar investindo 3% do faturamento ou 3% da meta, porque quando eu quero fazer uma projeção de crescimento, e a minha receita é X, e eu já trabalho, por exemplo, com 3% sobre aquela receita, se eu quero aumentar, eu não vou poder usar só aquela receita que eu já vinha usando com as mesmas ações, eu vou ter que incrementar isso. Então, depende muito da realidade do negócio. Então, e aí a gente toca num ponto sensível. Muitos negócios não têm essa projeção financeira, nem uma gestão financeira saudável, que chegue no final do mês e o negócio seja lucrativo. Eu posso ter variações trimestrais, né? Eu não vou ter posso ter um mês ótimo e o outro não tão ótimo, porque daqui a pouco eu fiz uma ação concentrada para ter um resultado exponencial. Mas eu sempre recomendo a gente ter um planejamento anual para esses custos, porque daí eu já vou olhar também as ações que eu quero fazer. Então, por exemplo, se eu quero fazer um evento custa X. E aí eu já vou olhar se eu tenho capacidade de investir esse X buscando retorno Y e se que isso não vai comprometer as minhas contas. Então, eu, Priscila, na Prio Design, adoto sempre uma postura de projeção, de planejamento que não comprometa fluxo de caixa. Ou seja, na prática, a gente não trabalha com clientes que dependo disso aqui funcionar para sobreviver. Isso a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem uma coisa de aprendizagem dessa jornada de comunicação digital. E o risco é muito alto. Então, a gente precisa trabalhar dentro de um orçamento com uma certa previsibilidade para a gente ter esse crescimento. Então, assim, na prática, gente, muitos clientes que a gente atende, o primeiro ano é de muita construção, desenvolvimento, alinhamento, de pegar pela mão. No segundo ano, a gente voa. Mas no primeiro, quebra muito a cabeça criando, construindo, aprendendo, entendendo e processando. Isso não quer dizer que não tenha resultados. A grande maioria tem, né? Alguns negócios mais rápidos, outros nem tão rápidos, assim, vai depender do setor, do segmento, da disponibilidade daquele empreendedor
colocar as coisas em prática, da gente colocar em prática junto com ele, da gente dar suporte. Então, tem muitas variáveis para a gente assumir um risco desse. Então, essa questão de investimento financeiro também está relacionado com o perfil de cliente ideal, né? Que, por exemplo, profissionais de marketing que estão aqui buscam. Tem gente que gosta dessa adrenalina e adora, e que bom, né? Porque atende esse público. Mas aqui na ProDesign a gente não tem essa postura, por quê? Porque a gente entende que isso é um risco muito grande e corre o risco de um negócio fechar, né? E isso pode comprometer, inclusive, a nossa qualidade de entrega, porque daí também entra num perfil de cliente que daqui a um pouco não é o que a gente está buscando também. Então, essa questão de planejamento financeiro, de marketing essencial, e isso nos cursos de marketing digital, ninguém fala, são só os melhores no mercado que falam sobre isso, e mais exceções ainda que mostram como fazer isso. A gente, aqui na ProDesign, aqueles clientes que precisam desse planejamento, a gente pega junto e a gente trabalha. Por quê? Porque daí a gente constrói essa relação de transparência sobre a verba de marketing. Por quê? Porque essa verba de marketing é para o ano, é para o mês. E aí, como é que a gente vai distribuir isso? Por quê? Porque a gente não vai colocar todos os ovos numa cestinha só, a gente vai distribuir como uma carteira de investimentos, a gente vai colocar um pouco na estratégia A, que é com Google Ads, a estratégia B, que é Facebook Ads, vai fazer um evento, se for o caso, ou vai fazer um trabalho de relacionamento, ou vai fazer um treinamento, ou vai fazer alguma outra coisa, vai fazer brands, vai fazer N ações que vão estar em outras esferas que não somente no digital. Então, ter essa visão ampla também acaba sendo um diferencial nosso na hora de construir a marca. Por isso que eu digo, design estratégico é visão de posicionamento de marca de um negócio a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque num ano pode ser que a gente tenha tanta ideia que a gente não tenha verba para colocar tudo em prática. Tem outras coisas que a gente precisa crescer para fazer uma ação mais ousada ou que tenha um poder de investimento maior. Então, é por isso que é importante sonhar a curto, médio e longo prazo aonde a gente vai chegar e ter um plano de ação que a gente acompanhe verdadeiramente esse plano de ação. Porque no momento que a gente faz esse planejamento anual das ideias e olha para as finanças, a gente vai identificar o quê? Que é o que a gente percebe na prática aqui com os clientes, que a gente acelera muito, a gente acelera resultado, a gente acelera sonhos, a gente acelera projetos, e é isso que é a magia do posicionamento de marca. Se tem uma coisa que eu poderia dizer, revelei o segredo, faça um planejamento de posicionamento de marca de curto, médio e longo prazo e acompanhe. O que acontece? A gente tem muitas ideias, não coloca no papel e muito menos na prática. E aí chega no Natal, chega mais uma vez frustrado porque muitas coisas não aconteceram por falta de acompanhamento. Então, a minha aqui para encerrar, né? Se tem um segredo revelado, né? Usar os jargões do marketing. O segredo revelado do posicionamento de marca faça um planejamento, um projeto, invista na sua identidade, na sua marca, porque ninguém tem como copiar a sua essência, ninguém tem como copiar. Podem até fazer um clone meu, mas não vai ter o humor que eu tenho, não vai ser do mesmo jeito, sabe? Pode ser até uma versão melhorada, mas não vai ser igual. E com o negócio é a mesma coisa. Podem ser concorrentes na mesma área, o mesmo público, mas são entregas diferentes, qualidades diferentes, relacionamentos diferentes. E aí a questão é investir nesses diferenciais na comunicação para traduzir aquilo que o negócio é de verdade. Então, gente, quero agradecer demais aqui essa audiência, vocês foram incríveis, obrigada pela participação de vocês. Se alguém tem aí uma última dúvida, respondo aqui. Se não, já vamos encerrando a nossa noite de hoje, né? Foi muito bom aqui ter vocês presentes hoje. E amanhã a gente vai falar de perfil de cliente ideal e persona não grata. Gente, adoro esse tema também. Por quê? Porque a gente boicota muito o nosso processo na hora de conectar com o cliente ideal. E aí, às vezes, aparece um monte de perfil de cliente que só atrapalha o nosso processo de crescimento. Então, amanhã, 17 horas, vem comigo aqui de novo.
Ah, e importante, não posso me esquecer de falar isso para vocês. No dia 6 de junho, terça-feira que vem, às 17 horas, num grupo fechado comigo, nós iremos realizar o webinário Aceleração de Marcas. Então, se organize, se planeje. A gente vai colocar aqui na link da bio, depois dessa live, o link para inscrição do webinário. Só para quem se inscrever vai fazer essa discussão fechada comigo. Então, não perde a semana de lives e vem no dia 6/6, né? Ai, que linda essa data, né? 6/6 às 17 horas. Podia ter feito, né? 6/6 às 16 horas, ia ficar incrível. Mas 16 horas eu sei que pode ser um horário que não seja tão especial como foi hoje, às 17 horas. Então, gente, obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Caramba.